Olá, boa tarde, tudo bem para vocês? Felizmente agora eu vou poder gravar nossa aula. Hoje pela manhã eu estava bastante afônica e teria uma certa dificuldade de fazer uma boa interação com vocês. Por essa razão, eu postei a atividade que vocês devem fazer, que é uma atividade complementar. Ela tem um prazo para que vocês postem, né, como respostas até na terça-feira próxima, sendo que a nossa aula é na quarta. Então, até terça vocês têm o prazo para postarem a resposta daquelas questões. Bom, qual a razão daquelas questões? Veja bem, nós já fizemos já temos andado um pouco, né, nessa disciplina, e a gente discutiu várias coisas que são extremamente relevantes para o nosso trabalho com metodologia de pesquisa. Então, por essa razão, é preciso verificar se vocês estão acompanhando, se até aqui está tudo claro, para que possamos avançar. Há uma complexidade nessa disciplina. Essa complexidade, ela se deve ao fato de que a pesquisa é algo extremamente sério, metódico, relevante para a produção acadêmica. Então, visto isso, é importante que todos os aspectos que envolvem, né, a metodologia de pesquisa estejam claros, estejam objetivos para vocês, de tal maneira que quando vocês se inserirem em uma proposta de pesquisa, vocês tenham clareza do que realmente estão fazendo. Bom, nós temos trabalhado com um material que eu acho bastante interessante, e eu gostaria de usar esse material na sequência de algumas aulas, e também algumas leituras complementares que eu estarei postando para vocês ao término dessa aula, e que elas são importantes que vocês façam, né, a leitura, porque elas são também complementares ao que nós estamos trabalhando. Dessa maneira, nós não ficaremos com um olhar só, né? Esse material que nós temos usado para as nossas aulas é uma apostila, ela foi organizada por um grupo de professores que efetivamente trabalham com essa área, então ela tem, assim, a sua objetividade, a sua importância, né? Mas nós não podemos ficar com um olhar único, nós temos aí olhares de outros estudiosos dessa área que vão orientar o nosso fazer. Então, nesse sentido que eu indico essas leituras complementares como importantes, elas não são leituras que eu estou sugerindo, elas são leituras que em algum momento vocês deverão realizar, porque elas complementam o que a gente vem discutindo até aqui. Combinado? Bom, então agora nós vamos... eu vou fazer algumas perguntas, comentar um pouco com vocês, e eu vou para o material, na medida em que eu estiver projetando esse material, estarei falando a respeito de questões pontuais relevantes para o avanço das nossas aulas. Então, vamos lá. Uma das perguntas que se coloca, e que está aí no material que nós trabalhamos até agora, uma das perguntas é: o que é metodologia? Outra pergunta também relevante: e o que é pesquisa? Nós vimos que metodologia tem um significado. Ela significa o estudo do método. Então, metodologia é o estudo do método. E o que é o método? Método, ele significa a maneira, a forma, procedimentos, é como nós vamos desenvolver a nossa pesquisa, né? E a pesquisa o que é? Né? Como é que nós vamos definir pesquisa? Nós vamos ver que várias são as definições. Se nós olharmos para vários autores, veremos que há várias definições. Mas, apesar disso, eu posso resumir, né, dizendo que ela é uma atividade básica da ciência. É através dela que nós vamos produzir conhecimento da realidade de determinados fatos, de determinados objetos. Esses fatos, objetos, podem ser de qualquer natureza. Então, a nossa curiosidade nos move a desenvolver a pesquisa. Quando nós vamos para uma questão de pesquisa, nós partimos de um ponto que nós extraímos da nossa observação. Mas a produção da pesquisa, ela só de fato, relevante se ela produz conhecimento. Então, a ideia que está na pesquisa é a questão da ciência,
a produção de conhecimento na ciência e a produção de conhecimento que traz respostas às nossas questões de pesquisa. Quando nós falamos em questões de pesquisa, nós podemos pensar em temas dos mais diversos. E é algo que eu gostaria que vocês começassem a pensar. Aqui na nossa turma, nós temos alunos que são da matemática e há outros que são da engenharia química. Então, nesse sentido, eu gostaria que vocês começassem, quem já está em pesquisa, então já tem, de certa forma, algo estabelecido, né? Em termos do que pesquisar. Mas quem não está envolvido ainda, já pode pensar algo que a sua curiosidade, algo que tenha inquietado, né? E tenha levado vocês a pensarem em respostas. Então, comece a pensar em algum tema dentro da área de vocês que vocês gostariam de verificar, na perspectiva de uma pesquisa acadêmica, né? Então, pode ser um tema centrado no curso que vocês fazem, alguma temática relevante que vocês queiram estudar um pouco mais sobre isso, trazer respostas sobre isso, né? E, então, vocês vão começar a escrever inicialmente um esboço, né, de uma ideia do que poderia ser estudado como um tema de pesquisa na área de vocês. Eu até ouso dar um exemplo. Quando nós pensamos em matemática, e nós olhamos para muitos dos alunos da educação básica, né, nós vimos que muitos deles têm uma grande afinidade com o que é ensinado nessa área, têm bastante facilidade, e conseguem bons resultados em termos de aproveitamento escolar. Mas nós vamos ver o contraponto, né, de muitos alunos que não gostam da matemática, que não se identificam e que querem fugir, inclusive. Eu quero fazer, na sequência dos meus estudos, algo que não tenha nada a ver com a matemática. E muitas vezes, esse falar ele cria situações de dificuldade maior para que esses alunos possam realmente aprender, se envolver mais com os ensinos da matemática, né, com os resultados que a matemática pode dar. E aí nós teríamos um tema de pesquisa. Como que a gente poderia levantar um tema de pesquisa nessa área, né? Poderíamos partir de um recorte. Como os alunos, por exemplo, de final da educação básica, vamos pensar lá 9º ano, né? Como que os alunos do 9º ano, de escola estadual, de área periférica, de Foz do Iguaçu, como que eles olham para as questões de matemática? Será que eles gostam? Será que eles não gostam? Qual é o resultado escolar que eles têm apresentado? São perguntas de pesquisa. Essas perguntas, nós só poderíamos respondê-las indo para campo. Teríamos que ir a uma escola que ofereça o 9º ano, que justamente é o final da educação básica, né? E teríamos que verificar quantas turmas há nessa escola que nós selecionaríamos. Teríamos que pensar, por exemplo, o 9º ano, eventualmente é oferecido em 3 períodos, em algumas escolas, em outras escolas em 2 períodos. Então, aqueles que oferecem 2 períodos, eventualmente pode ser manhã e noite, e os que oferecem nos 3 períodos, manhã, tarde e noite. Então, nós teríamos que ver quantas turmas são oferecidas nessa escola diária, mais afastada do centro da cidade. Quantas turmas teríamos de manhã, por exemplo? São 4 turmas, 3 turmas, enfim. À tarde, se há quantas turmas? À noite, quantas turmas? E aí nós teríamos que descrever quantas são as turmas que oferecem o 9º ano e, então, desenvolver a aplicação de instrumentos de pesquisa que vão me permitir coletar informações para, então, sistematizar a minha pesquisa. Então, veja, aqui eu dei uma ideia. É algo que pode ser desenvolvido, tá? Vocês vão pensar outras coisas, porque a área específica de vocês, e evidentemente vocês terão muito mais questões do que eu estou levantando aqui. Aqui é uma hipótese, né? Quem é da engenharia química?
aí nós estaríamos pensando em ensino médio. Então, dentro da questão da química, né, que é ensinada no ensino médio, quais seriam as questões que poderíamos olhar? Eu estou pensando olhar a situação em escola, mas quem é da engenharia química pode levantar temas que não sejam necessariamente voltados para a escola. Pode pensar, por exemplo, em laboratórios, né? Laboratórios diversos, não só da química, mas laboratórios onde a questão da química perpassa no fazer diário, né? Então, aí vocês teriam que estar pensando, é escola? Ou é em algum laboratório? É em alguma fábrica? Enfim, qual o lugar que vocês gostariam de desenvolver um olhar investigativo? Que esse é o ponto da pesquisa. Agora eu vou compartilhar a tela e nós vamos trabalhar um pouco com o que traz a apostila. Então, vamos aguardar um pouco e eu compartilho a tela com vocês. Vamos lá. Vou localizar aqui o texto que nós vamos trabalhar hoje e vamos compartilhar a tela e vamos falar desse texto. Vamos ver. Vou apresentar agora. Vamos ver se vai funcionar bem. Eu espero que sim. Ok? Temos aí, então, o texto que iremos trabalhar. Esse texto, ele faz algumas perguntas, né? A palavra metodologia é utilizada no meio acadêmico de forma errônea e equivocada. Então, comumente compreende-se metodologia como um conjunto de regras que trata da apresentação de um trabalho científico. Isso é, da forma e do formato que envolve o tamanho das margens, o tipo de letra, o espaço entre linhas, a numeração de seções e a colocação dos títulos das seções, dentre outros. Bom, vamos parar por aqui. Então, o que nós vimos aqui? Aqui nós vimos um equívoco. Esse equívoco, ele aparece na seguinte questão. Muitas pessoas têm a ideia de que... tem uma ideia, né? De que a metodologia seria isso. Então, a metodologia não seria, como nós vimos antes, né, o estudo do método, mas estaria sendo usada como um conjunto de regras de formatação de um trabalho acadêmico, de um trabalho científico, de um trabalho para uma revista, de um trabalho de conclusão de curso, né, o TCC. E, nesse sentido, nós estaríamos pensando, por exemplo, em forma. Qual é a forma? É aquela descrição que nós vamos receber, né, de manuais institucionais que vão dizer, você vai usar a fonte Times New Roman ou a fonte Arial, qual o espaçamento, qual o tamanho da fonte, né, nós vamos usar a fonte 12, nós vamos usar espaçamento 1,5, por exemplo, como é que nós vamos numerar as seções, como é que é o tamanho de margem, o título como é que é colocado? Ele é colocado centralizado, ele é alinhado à direita, enfim. Isso tudo, muitas vezes, é chamado de metodologia. E, na verdade, isso não é metodologia, por isso que aqui está dizendo que tem sido usado no meio acadêmico de forma errônea ou equivocada, porque não é isso a metodologia. Isso é formatação, é a maneira como eu devo apresentar o meu trabalho. Nós temos aqui no Brasil a ABNT, que está logo a seguir aí no texto, né? Que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que está logo abaixo aí em azul. E essa normatização, né? Essa associação brasileira, ela tem como objetivo exatamente fazer isso. Ou seja, qual é o objetivo? Mostrar a formatação, como é a forma adequada para um trabalho monográfico, por exemplo, uma monografia, qual é a forma adequada para se apresentar um trabalho de conclusão de curso, qual é a forma adequada para se organizar uma dissertação, e por aí vai. Então, para perceber essas informações, né, de forma, nós vamos buscar como fonte a ABNT, ela está disponível nos sites, a gente
coloca lá e, como está aí ao lado, né, visite o site. Então, tem ali a descrição de como é que você entra no site da BNT. Gravem esse endereço da BNT, porque esse endereço da BNT vai servir não só para vocês organizarem o trabalho dessa disciplina, como ele servirá posteriormente para trabalhos que vocês venham a desenvolver, para não só outras disciplinas, mas também para relatórios de pesquisa, para trabalhos de conclusão de curso que vocês farão, enfim. Essa norma, as normas da BNT, elas são as padronizadas. Algumas instituições têm alguma mudança mínima proposta internamente, mas, em regra geral, o que nós usamos como fonte técnica é a ABNT. Então, não podemos confundir o que é metodologia e o que é formatação de trabalho. A metodologia, como já dito, significa o estudo do método. E o que nós temos de forma é a formatação, que é orientada pela ABNT. Então, o texto aqui chama atenção exatamente disso, né, do equívoco que existe, né? E aqui ainda vai dizer que há uma outra forma ainda equivocada de utilizar a palavra metodologia para dizer que é um conjunto de regras fixas de como fazer uma pesquisa. Aí quem está dizendo isso é Tomanic 94. Bom, aqui está chamando a atenção que algumas pessoas veem como um conjunto de regras fixas. O que são essas regras, né? Essas regras seriam os instrumentos que nós vamos usar? Essa é uma questão. E aí está dizendo, né? Essa forma de pensar leva à compreensão de que todas as pesquisas são desenvolvidas da mesma maneira, seguindo-se os mesmos passos. E não é isso. Cada pesquisa ela tem uma proposta que está centrada nos seus objetivos, há uma descrição de escolha do tipo de metodologia que eu vou usar, e elas não são absolutamente iguais, porque há metodologias que irão se adequar muito mais a um tipo de pesquisa e não tanto a outro. Então, elas não são absolutamente homogêneas, né? E aqui está dizendo que existem, sim, momentos ou etapas comuns a todas as pesquisas. Isso, sim, é de fato comum a todas, independente se é da área de letras, se é da área de engenharia química, se é da área da matemática, da antropologia. Não, isso não altera. Os momentos ou etapas que nós vamos usar na pesquisa, isso, sim, estará de maneira igualitária em todas as áreas. Então, quais são esses pontos, esses momentos relevantes? Todas as pesquisas devem iniciar com o seu planejamento. Então, não há uma pesquisa efetivamente séria se nós não tivermos um planejamento. Esse planejamento segue da sua execução. Essa execução ela tem também alguns elementos importantes, que é a escolha da metodologia, que são as etapas que eu devo seguir para chegar a respostas dos objetivos estabelecidos, né? E, por fim, apresenta a comunicação dos resultados. Então, esse já é a finalização, né? Agora, nós temos uma pergunta. Você sabe definir o que é pesquisa? E qual é a relação entre pesquisa e ciência? É o que a gente vai tratar a seguir, né? Então, aqui nós vamos perceber que pesquisa, o termo pesquisa, como diz aqui o autor, né, está ligado às atividades diárias, né? Então, está dizendo que toda atividade diária, de alguma maneira, se envolve na questão da pesquisa. Então, aqui está dizendo, né, quem já não realizou algum tipo de pesquisa ao longo de sua vida, certamente você costuma pesquisar, veja que aí pesquisar está entre aspas, né, preços antes de comprar uma televisão, uma geladeira, enfim, né? Então, o que é essa pesquisa entre aspas? As pessoas dizem, eu vou fazer uma pesquisa de preço, eu quero comprar um produto, qualquer um produto, aí está falando de televisão, eletrodomésticos, né? Geladeira, carro, enfim, qualquer coisa que a pessoa vá comprar. Antes de fazer a compra, a pessoa faz uma busca. Se é, por exemplo, uma geladeira, ela vai relacionar várias lojas, né, de sua preferência
E ela relaciona essas lojas por alguns critérios. Ou porque essas lojas têm habitualmente a tradição de oferta de preços mais baixos e produtos de qualidade, ou nós vamos escolher por proximidade, fica mais fácil, fica melhor o acesso. Enfim, eu tenho os critérios. Essa loja onde farei a minha pesquisa, de novo, pesquisa entre aspas, né? Ela é de uma rede, ela é independente e ela só tem na minha cidade. Enfim, a minha escolha das lojas que eu quero fazer o levantamento de preços também tem critérios. Não é aleatório. Não vou a uma loja X sem ter uma razão para ir a essa loja X. Então, aqui está dizendo que essa busca que eu faço comumente é chamada de pesquisa. E é fato. Normalmente as pessoas dizem, eu vou comprar uma televisão e eu vou, então, fazer uma pesquisa de preço, né? Na verdade, a pessoa irá fazer uma tomada de preços, um levantamento de preços, para então ela chegar ao que realmente ela gostaria. Então, segundo aqui o autor, pesquisar, ela faz parte do nosso cotidiano. E hoje, talvez, de uma maneira bastante intensa, né? Porque eu tenho trabalhado com vocês a questão da Covid, né? Nós estamos num tempo de pandemia, um tempo bem complexo, bem difícil, todos em casa, as aulas através da internet, o que tem um lado positivo, mas tem outro negativo. Nada é mais interessante do que a presença física, né? Estarmos perto, olharmos uns nos olhos dos outros, perceber as reações, né? De estar acompanhando ou não. Tudo isso nós ficamos privados quando se trata de aulas online. Mesmo que as aulas sejam síncronas, ainda assim, muitas pessoas, pelas suas questões, acabam deixando seus vídeos fechados, então só deixa uma carinha ali, ou uma foto, e a gente igual não tem, enquanto professor, a imagem desse aluno para saber as suas reações, se ele está acompanhando, se está tudo bem. As nossas expressões faciais contam muito quando se trata de aula no laboratório, de fato, né, que é a nossa sala de aula real. Mas eu tenho dado como exemplo justamente pesquisa nesse campo, porque é o campo que talvez hoje esteja muito mais presente na vida de cada um de nós. E a pesquisa nesse campo tem a ver com o estudo a respeito do vírus, né? Como que esse vírus se comporta, como que ele tem apresentado mutações, que mutações são essas, mas os cientistas que têm se debruçado sobre isso, eles têm partido de perguntas, né? Eu tenho acompanhado na TV e vejo que muitos laboratórios, né, têm buscado estudos, né, se debruçar como pesquisadores sobre as variações do próprio vírus. Então, como tem sido isso? Tem sofrido mutação. Eles têm dito que a mutação que está no Brasil é bastante peculiar e muito agressiva. Peculiar porque ela está aqui, é brasileira. Ela é agressiva porque o índice de contágio é muito alto. Uma pessoa pode contaminar muito mais do que o vírus anterior. Bom, isso só é possível dizer através de uma pesquisa. Então, aqui nós temos, né, que a pesquisa faz parte do nosso cotidiano, e sim, faz, né? E aqui está dizendo que, no nosso caso, que nós estamos tratando de metodologia de pesquisa, metodologia científica, nós iremos tomar a palavra pesquisa num sentido mais preciso, mais específico, que vai além do sentido amplo que lhe é dado pelo senso comum. Então, pelo senso comum, nós vamos chamar pesquisa uma tomada de preços, nós vamos chamar de pesquisa uma busca que eu faço na internet, de vários autores, isso eu posso chamar de busca, né, não de pesquisa. Muitas vezes a própria escola, quando fala de pesquisa, hoje tem trabalhado muito com a ideia de que os alunos precisam fazer leituras e aprofundar as suas leituras sobre os temas propostos, razão porque não é aceito o recorte e cola, né? Eu vou lá e faço um Ctrl+C, um Ctrl+V de uma parte do texto, depois pego outra parte, junto tudo, eu digo, a minha pesquisa está pronta.
Isso eu chamo de banalização da pesquisa. Está longe de ser uma pesquisa, né? Então, quando nós olhamos o que é pesquisa, todas essas questões que estão aqui postas, elas são relevantes para que se tenha seriedade naquilo que se faz enquanto pesquisa. Aqui nós temos, então, algo bem enxuto, né? Que vai falar que a pesquisa é uma atividade básica da ciência e, por meio dela, descobrimos a realidade. Bom, é uma atividade básica da ciência porque a ciência se dá, ela se concretiza pela produção de conhecimento. Então, se eu tenho pesquisa, ela deve ser uma atividade básica, porque ela vai trazer os resultados, né? E é por meio da pesquisa que nós vamos descobrir realidades de várias perspectivas, de vários temas que nós estivemos levantando, né? E aqui nos diz assim, que vivemos num mundo onde a participação da ciência e da pesquisa na nossa vida é constante e permanente. Desde o momento que você acorda até a hora que vai dormir, você consome produtos e informações que são resultados de pesquisa. Então, por exemplo, aqui está dizendo, né, para que a gente possa pensar um pouco, desde o momento que você vai escovar os dentes. Olha que coisa interessante, um ato tão simples e que envolve pesquisa, né? Quando nós escovamos os dentes, nós escolhemos determinados tipos de cremes dentais. Por que é que nós escolhemos? Porque nós ouvimos informações sobre eles, né? Por exemplo, há alguns que usam flúor. E por um bom tempo, tínhamos a ideia de que o flúor era absolutamente importante, necessário. Hoje nós percebemos que há outros dentifrícios, né, cremes dentais, que usam outros produtos e não o flúor. Alguns, por exemplo, usam hidroxiapatita. O que é hidroxiapatita? Hidroxiapatita é um mineral que nós já temos nos nossos dentes. Só que a pesquisa tem comprovado que esse mineral, que é hidroxiapatita, que nós temos nos dentes, com os anos, na medida que os anos vão passando e nós vamos tendo mais idade, nós vamos perdendo esse mineral. Então, qual é a importância de usar um creme dental que tenha hidroxiapatita? A importância é que eles vão remineralizar os nossos dentes. E ao fazer esse processo de remineralizar os nossos dentes, eles vão adquirir essa coloração natural, que com o tempo vai se perdendo. Então, olha que pesquisa importante. Talvez há pessoas que não saibam dessa informação. Então, elas ficam com uma informação, mas não tem a outra em termos de escolha. Eu vou escolher esse dentifrício porque ele tem um material que é importante para a manutenção da coloração dos meus dentes, que também vai ajudar na sensibilidade que eventualmente possa ter nos seus dentes. Então, veja, desde o momento que vamos escovar os dentes, nós já temos aí produtos pesquisados que estão no mercado e que nós vamos comprá-los porque vamos conhecer um pouco da sua procedência. Há muitas vezes a escolha simplesmente pelo preço. Eu vou usar esse aqui porque é o mais barato. Então, veja, a nossa opção, ainda assim, esse que é o mais barato, ele também passou por um procedimento de pesquisa para ser oferecido, de estar aí no mercado consumidor. Então, veja, desde o simples momento que nós vamos escovar os nossos dentes, nós já estamos em contato com produtos, com resultados de pesquisa, né? Quando nós vamos tomar um medicamento, a mesma coisa. O medicamento que nós vamos tomar já passou por pesquisa. E essa pesquisa chegou no resultado final, que é o medicamento que eu vou tomar. E esse medicamento, ele vai estar pautado em princípios ativos, que chegaram a essa conclusão por conta de pesquisa. No encontro com os nossos colegas de trabalho, da mesma forma, nós vamos nos encontrar como pessoas, mas o que nós vamos desenvolver enquanto trabalho está envolvido em algo que também já passou pela pesquisa e nos deu o resultado de que aquilo é realmente importante para o nosso fazer todo dia. O deslocamento de casa para o cinema, também, nós vamos estar aí envolvidos em aspectos que envolveram pesquisa, né?
E assim por diante. Então, essas perguntas nos mostram o quanto a questão da pesquisa está presente na nossa vida, no nosso dia a dia e em tudo que fazemos. E aqui nós vamos ver que existe uma infinidade de definições sobre a pesquisa, né? Então, nós vamos ver que desde as pesquisas são, eu principalmente gosto de dizer banalizadas, né? Porque eu não entendo isso como pesquisa, que é o recorte e cola, até as definições do senso comum, né? O que é uma pesquisa? Ah, eu vou lá fazer uma tomada de preço, eu fiz a minha pesquisa, tá? Então, aqui vamos apresentar 3 definições do que é pesquisa, na perspectiva da metodologia, né, científica. O primeiro é o processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico e visa a produção de conhecimento novo. Esse é segundo Gil, 2007, lá na página 42. Por que é importante nós observarmos sempre o ano de produção? Porque nós vamos ver que há algumas definições que estão de anos mais recentes, outras de anos mais posteriores, né? Mas é importante porque se nós observarmos o ano, nós vamos ver que talvez de um ano mais posterior para uma definição mais atual, nós vamos perceber alguma mudança de olhar, né? De entendimento do que seja a pesquisa ou qualquer outro ponto que eu vá trabalhar da minha vida acadêmica. Então, esse primeiro vai falar processo formal. Bom, primeiro destaque aqui. Quando eu digo formal, eu estou saindo do processo empírico, da metodologia empírica, do olhar empírico, do olhar que eu vou chamar de senso comum. Esse não é formal. O formal pressupõe o quê? Que eu estabeleça objetivos, que eu estabeleça a forma de chegar, né, ao resultado que eu busco, os instrumentos que eu vou usar para isso e, finalmente, o desenvolvimento. Então, processo formal pressupõe isso. Não há processo formal se eu não tiver passos, tá? Então, quando eu falo senso comum, o senso comum está baseado em quê? Nós já vimos isso, né? O senso comum está baseado na observação, e essa observação vai me trazer algumas respostas. Nós vimos, eu quero retornar aquele vídeo que eu postei para vocês, que nós vimos alguns povos indígenas detectando horários sem o nosso relógio convencional. Então, o que eles faziam? Eles observavam a posição do sol e eles observavam a sombra no chão. Com esse olhar e o tipo de produção que se processava através dessa sombra, eles conseguiam saber a hora. E de uma maneira muito aproximada do que o nosso relógio formal nos mostra. Então, o processo formal não é a observação como nós percebemos nesses povos indígenas que observamos no vídeo. Sejam eles do povo maia, sejam eles dos povos que vivem no Amazonas, né, na nossa Amazônia brasileira, ou enfim. A observação formal, ela pressupõe outros requisitos, outros critérios, né? Está dizendo que é sistemático de desenvolvimento do método científico. Então, por que sistemático? Porque eu tenho um sistema organizado para desenvolver. Eu não fico na observação, eu não fico só olhando o fenômeno, né? Mas eu vou ter uma sistematicidade para desenvolver esse tipo de método científico. E visa a produção de conhecimento novo. Então, já tenho conhecimento. Há alguma coisa nova que possa ser acrescida a esse conhecimento? Então, eu vou à pesquisa justamente para trazer essa resposta. Posso ter algumas novidades, sim, e posso não ter. O desenvolvimento da pesquisa vai me mostrar isso. Mas a pesquisa, na sua essência, aqui está uma definição. A segunda definição. Uma atividade humana honesta, cujo propósito é descobrir respostas para as indagações ou questões significativas que são propostas. Aí está em Trujillo Ferrari, 1982, na página 167. Aqui está dizendo que é uma atividade humana.
Então, a pesquisa, ela é inerente ao ser humano, né? Por que é honesta? Porque esse sujeito pesquisador, ele não pode, ele não tem o direito, não tem prerrogativa de modificar elementos que ele tenha detectado através dos seus instrumentos de pesquisa. Então, o sujeito precisa ser honesto. Ele detectou, ele tem que descrever de acordo com aquilo que está posto. Ele não pode acrescentar da vontade dele, porque aí ele não estaria sendo honesto com a sua proposta. E o propósito é descobrir respostas para as indagações. Então, quando eu estabeleço os objetivos, eles me levam a algumas perguntas de pesquisa, né? E as questões significativas são propostas. Bom, então, o que são questões significativas? São aquelas que vão estabelecer algum sentido relevante, né? Eu não posso estabelecer qualquer questão, elas precisam ser relevantes para o que eu estou fazendo. E a terceira definição, a pesquisa, então, seria um procedimento reflexivo, sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir fatos novos ou dados, relações ou leis em qualquer campo do conhecimento. Isso está em Egg, Apud Lacatus Marconi, 1991, na página 154. Então, o que eu tenho aqui? A pesquisa, então, seria um procedimento reflexivo. Então, ele exige, né, reflexivo de reflexão. Exige que eu faça uma reflexão sobre o tema que eu estou olhando. Ele é sistemático. Nós vimos lá no primeiro falando algo assim também, né, sistemático. Eu não posso começar e parar no meio do caminho e dizer, já cheguei ao resultado. Eu acho que eu já respondi minhas perguntas. Não, eu preciso de sistematicidade, eu preciso perseverar. Talvez eu encontre outras coisas, né? Controlado, porque eu preciso ter elementos de controle do fato que eu estou olhando. Eu não posso, por exemplo, quem trabalha com etnografia, né, que é o meu caso. A etnografia, nós usamos muitos instrumentos e precisamos triangular para chegar a uma resposta. Então, eu preciso controlar esse material, do contrário, eu vou me perder. Por quê? Veja bem, na etnografia eu posso usar filmagens, eu posso usar fotografias, eu posso usar relatos narrativos, eu posso usar entrevistas de campo. Eu estou citando 3 instrumentos de coleta, certo? Eu preciso controlar cada um. Se eu não tiver controle, eu terei uma gama de informações e eu preciso fazer um recorte para estudar. Esse recorte, com certeza, vai envolver um grau de subjetividade, porque nesse recorte eu vou escolher determinados tópicos e não outros, determinados elementos coletados e não outros, embora eu tenha uma gama de coleta. Crítico, porque eu tenho que olhar para esse material com criticidade. Então, são alguns critérios relevantes, né, nesse procedimento. E que eles, então, vão me permitir descobrir os fatos novos ou não, né? Dentro de qualquer campo do conhecimento, que é o que nós vemos falando, né? Que todos eles precisam passar por aí. Bom, então aqui nós temos uma atenção, né? Para fazer pesquisa é necessário que o pesquisador tenha uma forma de chegar ao conhecimento, isto é, um método. Só assim se faz ciência. Então, sem método, não há ciência. A ciência, ela se processa na produção de conhecimento, e esse conhecimento, para que seja produzido, ele pressupõe um método. E aqui nós temos algumas sugestões para que vocês possam complementar o que nós discutimos até aqui, né? Que você pode saber um pouco mais sobre conhecimento, ciência, né? Olhando essas fontes que estão colocadas aqui. São fontes bastante relevantes e que eu sugiro que vocês possam ler um pouco mais a respeito. Isso vai enriquecer o que nós estamos trabalhando até aqui. Bom, então, dito isso, nós voltamos à nossa discussão, fazendo uma revisão do que nós olhamos até aqui, né? Nós vimos, então, o que é pesquisa, nós vimos o que é método, nós vimos as concepções equivocadas que as pessoas têm a respeito da metodologia, e
como revisão, o que é que as pessoas pensam, né? As pessoas vão confundir, às vezes, com um conjunto de elementos que nada mais são do que os instrumentos da pesquisa. Não é a metodologia. Outra visão equivocada é que as pessoas imaginam que metodologia é forma. Então, é a maneira como eu devo organizar o meu trabalho, né? Espaçamento, tamanho de fonte, alinhamento justificado ou não, e como eu faço uma capa, por exemplo, né? E nós vimos que isso não é metodologia, isso é formatação. E nós temos uma orientação objetiva, científica e aceita, que estão postas na ABNT, Associação Nacional de Normas e Técnicas. Nós vimos que aí nesse material está o site. Então, quando nós estivermos fazendo um trabalho, nós vamos recorrer à ABNT para a formatação. Isso não é a metodologia, então não podemos cair nesse equívoco. Também nós vimos outro equívoco referente à pesquisa, que a pesquisa, então, ela pode ser tomada como um levantamento de preços, por exemplo, né, comparativos. Então, as pessoas fazem um comparativo e elas imaginam que aquilo é uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa de preços, na verdade, eu fiz uma tomada de preços, né? Outro elemento é a banalização da pesquisa. Então, tudo aquilo que é compilado é chamado de pesquisa. Eu fiz uma pesquisa na internet, aí eu li o autor fulano, Beltrano, e essa é a minha pesquisa. Isso não é uma pesquisa, é uma busca que eu fiz na internet. Eu posso usar a internet como fonte de alguns elementos para a pesquisa, sim, mas eu não posso generalizar que tudo que eu faço na internet é uma pesquisa. Por que que não é? Porque nós vemos que a pesquisa, ela pressupõe sistematicidade, a rigor, eu preciso ter uma metodologia estabelecida e eu preciso ter objetivos claros e como que eu vou responder aos meus objetivos. Aí eu tenho uma pesquisa. Então, a pesquisa pressupõe passos estabelecidos. Não é simplesmente fazer uma tomada de preços, eu chamo isso de pesquisa, certo? Então, nós continuaremos na sequência. Até daqui a pouco.